Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje vamos conversar sobre financiamento imobiliário para a compra de imóveis aqui em Portugal. Esse é um dos assuntos que mais me perguntam. Olha, a Kátia já está por aqui. Vamos conversar com a Kátia Valério, que é intermediadora de crédito na Max Finance. Ela já vai estar aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Boa noite. Olá! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo, obrigada. Imagina, eu que agradeço aí em pleno feriado a gente É, tá faz aqui, parte, né, conversando aí sobre esse assunto que você sabe claro, pouco a respeito, né? exatamente. Quase não sabe nada, né? Quase não trabalha com isso, enfim. Bora lá Mas, esclarecer dúvidas mas obrigada, e Kátia, obrigada ajudar. mesmo por você Nada. estar aqui É um conosco. prazer, Patrícia. É um Nos prazer. ajudar aí, tantas pessoas, né, querendo comprar o seu imóvel aqui em Portugal. E esse é um Claro. assunto que realmente gera muitas dúvidas, né, nas pessoas, como é que deve. Na maioria dos clientes que eu atendo, esse é o ponto principal, né? As pessoas querem saber como é que funciona todo o processo. Vou pedir para você se apresentar, falar quem é você, falar aqui um pouquinho para as pessoas que estão a chegar. Ok, então o meu nome é Cátia Valério, eu sou intermediária de crédito, registada no Banco de Portugal. Represento a marca Max Finance e CEO da Max Finance Atlas, que é uma franchisada da Max Finance Portugal. O nosso propósito e o nosso principal objetivo é efetivamente ajudar os clientes e as pessoas que têm necessidade de recorrer a financiamento, em particular para a aquisição da sua habitação, seja ela principal ou de férias. Qualquer investimento imobiliário, nós estamos à disposição para poder orientar e ajudar as pessoas que necessitem dos Sim. nossos serviços. Sim, e é importante falar que você trabalha também com todos os bancos aqui de Portugal, né? Exato, nós temos, isto é uma atividade, como estava a referir, é regulamentada pelo Banco de Portugal, não é? Portanto, pelo regulador da atividade bancária. É um serviço que não tem custo para o cliente, porque é exatamente por via dessas parcerias bancárias que nós recebemos o nosso income, portanto, nós colaboramos com os bancos na análise de crédito e no encaminhamento de clientes. E sim, Patrícia, de facto, nós temos no painel, diria que entre os 11, 12 principais bancos em Portugal, nós temos protocolos e acordos com nove bancos. Sim, Até porque isto é uma dinâmica comercial, portanto o banco é um bocadinho soberano na decisão se faz ou não faz acordos com os intermediários de crédito. Mas sim, diria que a maioria, você trabalha. exato. É, a O que Cátia. permite o que permite agora, Patrícia, apresentar um painel de soluções ao cliente, não é? Não ficando cingido só a um ou outro banco. Ah, sim, o que isso é perfeito. É o que eu sempre falo quando eu atendo um cliente. A Kátia é a pessoa com quem eu trabalho, né, que faz todo esse processo da aprovação do financiamento imobiliário dos meus clientes. E o que eu falo sempre é isso, que você vai em busca de todos os bancos aqui em Portugal, em busca da melhor oferta, em busca das melhores taxas, em busca do menor percentual de entrada que a pessoa possa dar para a compra do seu imóvel. E a gente faz esse trabalho, né? Que é um trabalho Exatamente. aqui de nós Não é duas, menos, né? Em conjunto. não é menos importante dizer que também existem regras, não é? De facto, pelo facto de também existirem essas regras, nós acabamos por ter, eu quando falo nós, porque nós somos uma equipa, nós acabamos por ter essa valência, que é sabermos perfeitamente as regras de atribuição de crédito em Portugal, as macro-regras, e também Certo. identificar a preferência e a forma como cada banco trabalha, não é? Nós temos aqui um palavrão na nossa gíria técnica, que é a segmentação, não é? Portanto, temos duas grandes preocupações: a qualificação do cliente, o conhecer o cliente, o perceber o propósito e o objetivo do cliente e a sua condição financeira, e também aquilo que cada banco procura e de alguma forma ajustar, porque é um negócio, não é? É um acordo
em média será um contrato entre o cliente e o banco para 30 anos, portanto Sim, é um casamento sim. e é importante que ambos tenham o melhor usufruto desse acordo, não é? E, portanto, Sim, e muitas das temos vezes é a de maior compra que ele está fazendo na vida, né? Que é a compra do imóvel dele, né? exato. Então é. Olha, eu recebi muitas perguntas para essa live. Foram perguntas muito boas. Eu estou pensando em começar fazendo essas perguntas para a gente ir desenvolvendo a nossa conversa. Claro. Uma das perguntas que eu recebi, que foi do Lorenias, ele perguntou o seguinte: moro no Reino Unido, consigo financiamento em Portugal com os ganhos daqui? Eu já sei mais ou menos a resposta, eu já sei um pouquinho, mas eu vou deixar você falar a respeito disso. Então, uma pessoa que É, mora no Reino Unido ou mora em qualquer país, ela consegue financiar em Portugal? consegue, desde que depois da qualificação financeira e da nossa primeira abordagem, uma conversa Uhum. inicial com o cliente e com a recolha dos elementos necessários, nós preparamos essa análise, preparamos o processo. E sim, diria que maioritariamente, havendo as condições reunidas, é possível ter financiamento em Portugal com rendimentos fora de Portugal. Isso. E o percentual de entrada gira ali em torno de uns 30%, é isso? Sim, sim. As regras dos rácios de financiamento de garantia, que é essa a leitura que tu falas, denominas como percentual, Isso. ela é regulamentada pelo Banco de Portugal também, portanto, os bancos têm regras de atribuição também em função da garantia real, e é importante explicar às pessoas que isto existe porque a casa é o que vai sustentar de alguma forma também uma garantia ao banco que está a emprestar o dinheiro, e Claro. portanto aqui é também um mecanismo de partilha de risco, não é? Certo. Partilha de risco entre o banco e o cliente, é um negócio. Uhum. E vai depender também muito do perfil financeiro da pessoa. Mas falando em regras standard, porque depois cada caso é sempre um caso, mas falando em regras standard, sim, eu diria que o cliente teria que ter 25 a 30% de capitais próprios, de dinheiro próprio, para aportar, para dar como investimento à compra do imóvel, Uhum. mais as despesas inerentes ao processo, que sabemos que são os impostos de aquisição da São os casa, o ato da impostos. escritura e o Sim. processo administrativo bancário. Isso é importante falar, né? Porque as pessoas às vezes pensam somente no percentual de entrada e esquecem dos impostos, né? Os impostos aqui É, também não são baratos, né? Dependendo do valor do imóvel, o imóvel de 300 mil, a gente vai gastar cerca de quase 15 mil euros de IMT e imposto de selo. exato. Então é Portanto, importante ser considerado, né, esse valor, porque ele é pago ali a pronto no momento da escritura, né? vai sendo, são despesas, algumas delas vão sendo geridas durante a fase do empréstimo, ou seja, desde que ele começa na fase de aprovação até ao fim, que é a escritura, Sim. mas efetivamente são encargos que estão, que não são financiados pelos bancos e, portanto, têm que ser acautelados pelo cliente. E isso também é uma das nossas preocupações, quando passamos a informação das propostas ao cliente, é dizer-lhe precisamente as despesas que vai ter. Sim, para que ele tenha essa ciência, né? De que Claro. ele precisa ter esse custo, né? Que no processo não é, como a gente falou, só o percentual de entrada. Uma pergunta que eu recebo sempre também, como você sabe, eu atendo também muitos brasileiros que estão no Brasil, e a pergunta é: mas eu tenho a cidadania portuguesa, eu tenho a cidadania italiana, mas, enfim, qualquer uma. Mas a pessoa ainda está no Brasil e os seus rendimentos são no Brasil. Isso muda em função dela ter a nacionalidade ou não? Pode mudar em alguns bancos. O que é que isto significa? Significa que quando há uma dupla nacionalidade, não é? Quando Isso. há em que há, em particular, clientes que estejam ou que tenham nacionalidade europeia, pode haver Isso. alguma alteração. No entanto, o fator mais determinante do que a nacionalidade, não é? É
a origem dos rendimentos, aonde os rendimentos são domiciliados, em que país é que a pessoa está a trabalhar e faz a sua declaração de rendimentos. Sim. Há países em que não existe declaração de rendimentos, não é? Por exemplo, Dubai não existe o IRS, não existe o imposto de renda, ok. como é falado no Brasil. Sim. Mas é o país da origem dos rendimentos. Portanto, Ok. a nacionalidade é um fator importante, naturalmente, mas eu diria que na maioria dos casos, mais determinante é a origem do dinheiro, é onde o cliente tem o seu income, o seu dinheiro, o seu Por exemplo, ordenado. a gente pode conseguir uma pessoa que está no Brasil, tem a nacionalidade, a gente conseguir para essa pessoa, vamos botar entre 20% e 30%. E aqui, um brasileiro que já esteja aqui, que já fez IRS, que já esteja trabalhando, que esteja efetivo, a gente conseguir 10%, né? Entre os 15% e os 10%, exatamente. E o português que está no Brasil, a gente não consegue, porque os rendimentos dele são lá. Então, realmente... Mas eu volto a dizer, eu vou reforçar outra vez, cada caso é um caso. Também é importante nós percebermos os ciclos económicos onde estamos inseridos, não é? E a forma como a banca, e felizmente a banca em Portugal tem liquidez e está muito focada e muito disponível para fazer financiamento à habitação. Isto é puro, é verdade. E claro que dentro daquilo que são as regras há pontualmente exceções. Mas é essa a mensagem que quero passar, é que cada caso é um caso, mas sim, não deixa de ir em linha daquilo que tu estás a dizer, que o facto de eu ser portuguesa e viver fora do país tenha melhores condições em termos de... Eu nem vou tanto pela questão do preço do crédito, não é? Os juros que são aplicados, ou o valor dos seguros, ou os produtos, ou tudo o que é uma envolvente de crédito de habitação. Mas em termos da partilha do risco pode haver essa distinção, sim, pode haver essa distinção. Pronto, mas lá está, a banca dentro daquilo que são as regras pode ter a sua exceção e de acordo com o perfil do cliente ter ali uma maior ou menor flexibilidade. Tudo depende também da taxa de esforço, né? Do quanto a pessoa ganha no Brasil, né? Enfim, se for um mega ganha no Brasil ou em qualquer lado do mundo, não é? A taxa de esforço é o barómetro da capacidade de endividamento do cliente, porque os bancos querem fazer os contratos de crédito com a segurança de que há serviço de dívida, o cliente tem capacidade para cumprir o plano prestacional do crédito. Isto é que é importante para o banco. Sim. E claro que sim, a taxa de esforço tem variáveis de cálculo, e esse também é muito o nosso trabalho, é analisar o cliente e aplicar essas variáveis. E pronto, e é um bocadinho por aí, não é? Portanto, é a capacidade de endividamento de serviço de cada cliente, né? Que vai variando de um para o outro. Uma outra pergunta também que eu recebi aqui, Paizão Fotógrafo, que também fazem muito essa pergunta, que é a seguinte: crédito pessoal para financiar os 10% de entrada do crédito habitação. Não. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque a gente sabe que hoje em dia os bancos não emprestam mais na totalidade do valor do imóvel, né? Você tem que ter no mínimo 10% desse valor, né? Os bancos financiam 90%, né? Mas tem gente que me pergunta, e crédito pessoal, como é que funciona? É possível, não é possível? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Patrícia, teoricamente não é possível. Ou seja, o banco não pode fazer um crédito complementar, um crédito pessoal, para compensar a aquisição da casa. Certo. Okay? Isto não é possível. Legalmente não é possível. Acho até que existem algumas manobras que as pessoas fazem, mas é um risco. Eu falo que sempre um risco fazer dessa forma, né? Sim. Eu diria que aqui passa também por uma questão de transparência com os protocolos que nós temos com os bancos e a forma como sabemos que têm que ser tratadas as questões legais e regulamentares.
também posso dizer que não me chocaria que um cliente com uma boa capacidade de endividamento, ou seja, porque nem sempre se consegue ou não tem essa predisposição para juntar dinheiro e de repente aparece um negócio em que, havendo uma taxa de esforço e uma análise consciente e assertiva, que o cliente não opte por falar com uma entidade e pedir um crédito pessoal a seu conta e risco. Agora, havendo cruzamento da informação, pelas regras, eu diria que temeroso, não é fácil, né? não é Pode fácil. acontecer de no dia da escritura, você falou, cruzarem as informações e o banco podem acabei não viabilizar. concedendo o empréstimo, né? No dia da escritura não se faz a escritura porque foi visto que ele pegou esse crédito pessoal. Agora, pode acontecer. existem algumas exceções, né? Que você consegue os 100% do valor do imóvel. Olha, Patrícia, já não tanto. Mesmo aquilo que... Eu penso que tu estás a levar a questão mais pelo facto de, em Portugal, durante alguns anos, havia muito o chamado imóvel da banca, não é? Isso. O imóvel do desinvestimento. Isso, Os bancos falam a crise também muito sobre isso, que me perguntam. Quando foi a crise de 2008, houve muitas famílias, infelizmente, que tiveram que entregar as suas casas aos bancos, até porque os juros estavam altíssimos. Eu estou a dizer juros, eu quando falo em juros falo na taxa de referência, que aqui em Portugal é a Euribor. Não estou a falar dos spreads, porque nessa altura os spreads eram baixíssimos e o spread é a margem de lucro do banco, é o acréscimo, é o preço que o cliente vai pagar pelo seu crédito em termos de margem do banco, mas e havia muito essa dinâmica no mercado imobiliário de os bancos colocarem os imóveis e os ativos que tinham sido dados como dação de incumprimento de clientes no mercado. E nessa altura sim, havia essa flexibilidade da banca de financiar esses ativos ou esses imóveis a 100%, porque o interesse do banco não é ficar com as casas, era libertar e voltar a ter circulação de capitais e de dinheiro, não é? Como é óbvio. Não é o negócio do banco, nunca foi nem nunca será vender casas. Sim. Portanto, mas isso acabou. Ou seja, já nem há tanto, eu diria que felizmente, por um lado, não existe tantos imóveis habitacionais neste momento a origem desses incumprimentos e dessas dações, bem como também para os próprios imóveis de desinvestimento o financiamento a 100% é muito, muito residual. Eu diria que deixou até de ser regra. Essa informação é da semana passada, portanto, cada vez mais a banca não quer estar no negócio do crédito de habitação sozinho, quer um compromisso, um envolvimento do cliente nessa operação. Sim. Até porque esses imóveis também são verdadeiros leilões, né? Nunca sai a 100%, né? Sempre tem alguém que dá um lance e acaba dando nem que seja 5%, depende. Alguma coisa. Patrícia, aí é a tua praia, mas eu diria que pelo aquilo que eu sinto deste lado, quando estou a fazer um processo, o mercado imobiliário em Portugal está muito dinâmico. Eu diria que está ao rubro. E, portanto, mesmo os próprios imóveis do mercado tradicional, vamos chamar-lhe assim, não é? Do proprietário que utiliza os vossos serviços, é sempre um stress porque há sempre muita procura e há sempre muita agitação e acaba por também quase que haver leilões, não é? Quase, às vezes há casas que vão a várias ofertas. Sim. Pronto, e portanto isto é um bocadinho o cenário global do mercado imobiliário em Portugal. Não diria se calhar em todas as regiões do país ou em todas as zonas, mas... Ok. Eu estou com outra pergunta aqui da Janela de Cores. Uma pergunta também bem interessante, que ela perguntou quantos meses em média de contrato de trabalho em Portugal para aprovação de um financiamento? Ou seja, a pessoa chegou em Portugal, né, um estrangeiro, começou a trabalhar aqui. Depois de quanto tempo ela consegue pedir um financiamento imobiliário? Tem um prazo? Eu aqui vou fazer um parênteses. A questão do contrato de trabalho não é só para quem chega em Portugal, é mesmo para quem também vive em Portugal. E um dos requisitos
de aprovação de crédito é a estabilidade profissional. E, portanto, e paralelamente à estabilidade profissional, que é medida pelo o tipo de contrato de trabalho que a pessoa tem, se é um contrato efetivo, se é um contrato a termo, se é um contrato a termo incerto, portanto, há aqui várias nuances. E eu diria que genericamente na banca a preferência é para um contrato efetivo. Claro. Pronto. Sim. No entanto, há outra medida que é complementar a esta, que é a empregabilidade. Ou seja, a empregabilidade, para quem não tem tanta familiaridade com o PTPT, é a velocidade em que se a pessoa abdicar daquele posto de trabalho se recoloca no mercado de trabalho. Ou seja, por exemplo, o mercado de informática e de TI aqui em Portugal é um mercado justo. Maravilha, não é? Pronto. Perfeito. E portanto, estes são os dois pontos, assim de uma forma muito simplista, são os dois pontos que os bancos olham muito. Certo. Para não complicar, eu diria que não existe propriamente uma régua temporal em termos de meses para contrato de trabalho, existe este fator. Se é ou não é efetivo, se tem ou não tem empregabilidade à atividade. Boa. Por outro lado, não significa que não se consiga fazer o financiamento. O que o banco pode pedir, genericamente e na maioria das vezes, é uma garantia adicional. E essa garantia adicional em Portugal chama-se fiança, que é o fiador, que é alguém que entra na operação, que é da mesma forma analisada quem está a pedir o crédito. Sim. E que vai servir de apoio e de conforto se houver um mês ou outro que a pessoa possa não ter forma de pagar, seja chamado a cumprir o contrato. Ok. Portanto, não é fácil, né? Chamar alguém para ser teu fiador não deve ser só mesmo família, né? É meio complicado. Não, e geralmente é isso. E geralmente o fiador tem que ir por via de laços familiares diretos. Okay. Outra questão, não vou deixar de responder à pergunta que foi feita. O tema é, que eu acho que a pergunta podia ir mais neste sentido até daquilo que vos vou comunicar agora. Nós, para analisar crédito, ou o banco para analisar crédito, precisa sempre, no mínimo, de tirar uma picture, de fazer uma análise aos últimos 3 meses. Portanto, é muito difícil quando um cliente chega a Portugal ou começa, ou português que seja, e começa a trabalhar e tem um contrato de trabalho, o banco fazer uma análise de crédito sem ter um historial de recibos, porque o contrato de trabalho, por regra, tem o valor que o cliente vai receber ao ano. Sim. Ou o valor que vai receber mensal. Mas um recibo de ordenado tem várias variáveis, tem várias nuances que têm que ser avaliadas, porque há sempre uma componente, imaginemos, pode ter ajudas de custo, pode ter quilómetros, pode ter prémios, pode ter bónus, pode ter comissões, pode inclusivamente até ter uma variável no subsídio de alimentação ou outras rúbricas. Sim. E portanto, eu acho que a pergunta que foi feita foi mais neste sentido, que é haver um historial de documentação, porque é aquilo que sustenta a operação de crédito, no mínimo de 3 meses. Acho que é o mínimo que a gente precisa para apresentar ao banco na hora de fazer a aprovação mesmo, né? Isso. Portanto, em termos documentais, em termos de papel, de documentos para... Se ele já começar, de repente, como efetivo e sem aquela experimental, sem um prazo... O período experimental. Sem um período experimental, pode ser que a gente consiga até antes, né? Então, tem mais ou menos uma noção, mas o processo tem que estar sempre documentado. Ok, tá bem? Perfeito. E isto agrava, por exemplo, quem não tem a chamada declaração anual de rendimentos no país onde começou a trabalhar. E isto é, por exemplo, pegando no exemplo do mercado brasileiro, clientes que vêm viver para Portugal, em que o último imposto de renda foi no Brasil, Sim.
não tem muito enquadramento, não é? Porque aquela realidade já não é verdade, ou vai deixar de ser verdade. Mas também é igual para nós, portugueses, ou seja, eu tenho um casal que é o primeiro emprego e que o ano passado não fez IRS, eu tenho exatamente a mesma dificuldade, não é? Dificuldade, Portanto, sim. isto vem forçar cada vez mais que depois é necessário algo mais à frente que comprove que não é só mostrar um contrato de trabalho, não é? Que vai Por isso ganhar que é X. bom a pessoa no Brasil ainda, antes até de mudar para cá, já cuidar da parte da moradia, né? Porque se ela chega aqui, já não vai estar Pode ser, recebendo no sim, Brasil, né? pode ser. Então, o Pode ser, ideal depende é das ela situações. já cuidar dessa parte ainda lá, enquanto ela está recebendo no Brasil, já conseguir comprar a moradia dela aqui, o imóvel dela aqui. Agora, uma pergunta também bem interessante, da Lid Leite. Para um financiamento, qual seria a taxa mais indicada, fixa ou variável? Eu tive um Olha, cliente que me perguntou, o que você acha, fixa ou variável? Então, assim, queria também que você falasse um pouquinho qual é as diferenças. Porque realmente o cliente, só para que ele possa entender qual optar, né? Se ele vai optar pela fixa, pela variável, o que pode acontecer. bom, Fale. então, genericamente, há dois tipos de taxa de juros associadas a um crédito de habitação em Portugal. Estamos a falar da taxa de juros variável, cujo indexante é a Euribor, que é uma taxa de mercado europeu, que É, neste momento está negativa negativa. e é aplicado um spread. E depois há a taxa fixa, em que o banco tem um custo fixo do dinheiro e depois lhe acresce um spread. A diferença entre uma e outra é que a taxa fixa, ela tem vários períodos pela qual pode ser fixa e obviamente para cada período de tempo eu diria que temos intervalos de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e já temos a 40 anos, ok? Em termos de taxa de juros fixa. E cada período tem o seu preço de taxa, não é? Cada 5 anos é uma taxa, 10 anos é outra taxa. A taxa variável não, a taxa está negativa agora e aplica-se o spread. Tudo vai depender muito do perfil do cliente e da tipologia de negócio que o cliente quer fazer com aquela casa. Porque a taxa fixa remete para o dinheiro aparentemente mais caro, porque ela é mais alta do que se fosse Que se fosse a associada variável. à Euribor mais o spread, mas de alguma forma está a pagar a segurança desse dinheiro. Significa que se o mercado financeiro der a volta e a Euribor começar a subir, o cliente não vai sofrer esse impacto na sua prestação de crédito. Vai pagar, pelo período que escolheu de taxa fixa, vai pagar sempre o mesmo. A grande boa notícia aqui é que as taxas de juros fixas estão, na maioria delas, abaixo de 2%, o que é um excelente negócio. E, portanto, nós quando qualificamos e quando analisamos um cliente, nós temos esse cuidado de apresentar os dois cenários para que ele possa perceber qual é a melhor solução para si. É muito difícil responder diretamente a essa pergunta, porque o que dizem os entendidos e os económicos é que a Euribor nos próximos 4, 5 anos é expectável que se mantenha negativa ou que não haja uma oscilação muito grande, mas não é uma ciência exata e não há possibilidade de fazer essa futurologia. Certo. E daí que nós, cada caso é um caso, negociamos essas taxas também com os bancos, apresentamos a solução ao cliente e o cliente tem que decidir em consciência o que é que privilegia. Se é uma prestação sempre igual durante os 25 ou 30 anos que vai ter no seu empréstimo, se prefere arriscar e logo se vê. Se o seu imóvel que está a comprar também é um imóvel que é para ficar muito tempo consigo, ou não, porque depois também há diferenças nas amortizações antecipadas para cada tipo de contrato. Portanto, tudo isso é analisado e explicado ao cliente para que seja ele a decidir se é taxa fixa ou taxa variável. Se você vai amortizar, é fixa ou a variável que é melhor se você vai amortizar em poucos anos?
a taxa variável tem uma comissão mais baixa de amortização antecipada do que a taxa fixa. Tá? Pronto. Mas lá está, vale do que vale, não é? É sempre muito complicado nós estarmos aqui a particularizar num fórum destes, não é? Porque eu posso vos dizer que já tive clientes que são inclusivamente investidores e que a casa até era para ir para o mercado de arrendamento e preferiam fazer a taxa fixa, mesmo a saber que estão a ter um custo de operação agora mais alto se comparado com uma variável, mas têm o custo controlado. Isso, não tem risco. Pronto. E isto vai depender muito daquilo que é o que cada um quer fazer. Você pode fazer mista também, uma parte fixa e depois de alguns anos variável. Exato. A mista é um bocadinho assim. O Alberto está perguntando, posso amortizar as últimas parcelas? Tem que ser mais específico. A amortização pode ser sempre, ela pode ser total ou parcial. Isso. Você vai amortizar um valor e vai diminuindo a quantidade de anos que você vai ter para pagar. Isso. Não é isso? Queria que você falasse também um pouquinho a respeito da TAEG e da TAM. Patrícia, a taxa anual nominal é os juros simples da operação de crédito. É a Euribor mais o spread ou é o valor ou é a taxa fixa. A TAEG é a taxa anual efetiva global. Ela mostra ao cliente o real custo da operação. Porquê? Porque para o cálculo da TAEG estão incorporadas comissões, despesas do processo, os seguros do processo, quer o de vida, quer o multirrisco, e portanto dá de uma forma mais completa o custo real do dinheiro. Certo, tá. O Matheus perguntou, financiamento sem fiador é possível? Sim, é possível. Se você tiver uma taxa de esforço, né, que suporte, né, o valor é possível. E também se você consegue estender um valor de financiamento a partir do meu salário. Consigo. Sim, né? Consigo. Você consegue fazer esse estudo. Nós fazemos muito esse exercício aos clientes. Aliás, a Patrícia sabe e outros colegas da Patrícia também sabem. Sim. Nós, inclusivamente, temos muito esta mensagem, que é, quando um cliente pensa em comprar casa, preparar primeiro a sua qualificação financeira, mesmo antes de ir à procura de imóvel. Isso é importantíssimo. Porque primeiro já vai com o trabalho de casa feito, já vai com uma capacidade negocial. Nós não temos logo uma aprovação na maioria dos casos, mas temos um enquadramento comercial do processo, temos um parecer comercial da parte dos bancos, tem já uma análise e há um fio condutor, há uma linha orientadora de valores que as pessoas já sabem com o que é que podem contar. E portanto nós temos muito essa preocupação de fazer dessa forma, que é analisar o cliente e dizer assim, a sua taxa de esforço ou de acordo com o seu perfil, o montante de financiamento possível de aprovar é X. Quantas vezes eu já te mandei cliente que queria comprar uma casa de 300 mil e quando a Kátia foi avaliar, né, analisar toda a documentação que ele enviou para ela viu que ele só consegue comprar 200, né, 250. E ao contrário também já aconteceu, não é? E ao contrário também já aconteceu. Uma pessoa queria comprar 200, não sabia que você viu que conseguia comprar mais. Não, com certeza. Por isso que é importante, eu sempre falo para o meu cliente comprador, vamos fazer o processo do início. Que é o quê? Que é esse enquadramento, essa pré-aprovação do crédito, antes mesmo a gente fazer visitas. Porque no momento que ele faz a pré-aprovação, a gente já tem uma noção de todo o processo, do quanto ele consegue comprar, do qual vai ser o valor das prestações. E quando ele gostar de um imóvel, ele já consegue fazer uma proposta, sabendo que aquela proposta ali ele vai conseguir seguir com ela, né? Porque já foi feito todo esse enquadramento. Exato. Então isso é muito importante que seja feito antes mesmo das visitas. De alguma forma eu acho que facilita o trabalho a toda a gente, não é? Acho com certeza, com certeza. Normalmente os clientes fazem o financiamento em um banco e os seguros por fora, fica mais barato? É possível negociar. E sim, os seguros geralmente feitos ou contratados em companhias externas à banca ficam mais baratos, sim. É possível negociar. Sim, tá.
É, a pessoa me perguntou como funciona a transferência de financiamento de um banco para o outro. A pessoa pode comprar um imóvel financiado com o banco X e depois de um tempo também mudar esse financiamento para um outro banco, caso ele consiga Pode, taxas melhores, correto? pode. Ou seja, é possível ao fim dos 2 anos. Neste momento há Aham. essa regra, só pode fazê-lo ao final de 2 anos. Ahm, e, dependendo do banco, não é? Porque os bancos em Portugal têm às vezes campanhas, campanhas de captação de clientes e têm campanhas de transferência, em que inclusivamente há benefícios ao nível dos custos ao cliente. Ou seja, há redução nos custos. O banco oferece uma série de despesas na transferência desse processo. Não são todos os bancos, Uhum. mas sim, respondendo objetivamente à pergunta, é possível fazer transferência de crédito. Atualmente tem a regra dos 2 anos, portanto só ao fim de 2 anos é que o cliente pode pedir a transferência do seu financiamento. Certo. E há situações e há bancos e há alturas em que há até campanhas de suporte de alguns custos para os clientes, sim. Ah, sim, às vezes tem umas campanhas bem interessantes, né? É. Para que as pessoas possam realmente migrar, né, para um outro banco. Aqui perguntaram quais são os bancos que têm as melhores taxas. Isso também é caso a caso, né, que tem que ser analisado. Não dá para você falar A aqui. concorrência em termos de juros para o crédito de habitação, que eu acho que é nesse sentido que a pergunta vai, é muito renhida, não é? Portanto, a banca está toda muito alinhada em termos do preço do crédito. Certo. Portanto, é efetivamente caso a caso. Sim. Também perguntou, somente com cidadania portuguesa conseguimos os 10% de entrada? Foi aquilo que a gente já conversou, depende, né? Se os rendimentos dela forem todos no estrangeiro, vai ser muito difícil ela conseguir mesmo tendo a cidadania portuguesa, né? Os 10%. Tá. Outro perguntou, Mota André, sou estudante de mestrado. Minha autorização de residência veio apenas para um ano. Consigo financiar uma habitação? Com, se calhar com fiadores portugueses e se houver um rendimento comprovado, é não Aham, residente. Portanto, é considerado um cliente não residente. sim. Vai ser mais difícil, né, nesse caso. Sim, mais difícil, mas Essa prova, defensável se houver fiadores portugueses. se houver vereadores portugueses, sim. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta que passou e eu não te fiz. Não, acho que eu já fiz todas as perguntas que fizeram. Ah, qual a média de rendimento para conseguir um financiamento com entrada de 20%? Também é caso a caso, né? Não tem como a gente Não aqui. existe média de rendimento. A média Pois do é, rendimento só pode ser medida em função do tipo, do montante de crédito que a pessoa procura ou o tipo de casa que quer comprar. E sim. isso vai ser feito na análise da taxa de esforço, não é? Sim, sim. É aquilo que a gente sempre conversa, né? É ser menos, porque cada caso é um caso, e quando a gente fala isso, é uma realidade, né? Porque uma pessoa pode estar efetiva, mas está ganhando muito pouco. Outro pode não estar efetivo, mas está ganhando um salário muito bom. Então já pode estar aqui há muitos anos. Então, assim, é uma série de fatores que você tem que estudar, né, junto aos bancos, para que possa ser ou não concedido o Isso, crédito à habitação para aquela pessoa, né? isso mesmo. Deixa eu ver se tem E mais nós alguma estamos pergunta. disponíveis para fazer todas as análises que sejam necessárias e que sejam solicitadas e ajudar. Às vezes até eu não sou muito uma pessoa muito negativa, assumo sempre que não é uma coisa que nós temos garantido na vida e que vale a pena fazer sempre trabalhar para o sim. Mas também já nos aconteceu, temos que fazer um compasso, explicar ao cliente o que é que tem que fazer, a forma como tem que trabalhar, trabalhar no sentido de preparar-se, ajustar as Isso. condições num determinado período de tempo para sermos melhor sucedidos depois na aprovação. Quantas Não vezes, tenho né, a por gente já norma, fez isso? É, não tenho por regra a colocar processos na banca para virem eventualmente recusados e criar aqui uma situação de registro de recusa num é, cliente.
e nós temos um bocadinho esse cuidado, que é preservar, porque de hoje para amanhã a situação muda e não é simpático. Sim. Portanto, acabamos também por fazer essa filtragem e esse apoio, não é? Na realidade, eu considero que é um apoio, apresentar quais são as soluções possíveis e como é que devem ser tratadas e trabalhadas para chegar ao sucesso da operação. Sim. Às vezes é melhor aguardar, né, 2, 3 meses e aí sim partir para a compra do imóvel. Quantas vezes a gente já aconteceu isso, né? Olha, Enfim. eu tive agora, ao mês passado, um excelente exemplo. Eu Ah, tive uma cliente que nós já tínhamos começado a trabalhar o processo dela em finais de 2019. aham. A atividade da cliente era uma atividade um bocadinho complexa, porque tinha a ver com fisioterapias, contactos, tratamentos físicos, e em 2020 confinámos, Pois. mas já escriturámos o processo o mês passado. Olha, que E, legal. portanto, tivemos que ir, durante todo este período de tempo, fazendo um acompanhamento rigoroso da evolução da situação, até chegar ao momento de se fazer o processo. Boa. Pois é, às vezes é melhor mesmo aguardar. Olha, o Alberto tinha perguntado aqui para a gente, boa noite, para confirmar o custo da assessoria da intermediação do financiamento, é o banco que paga? Sim, É né? zero. O cliente não paga nada, quem vai pagar é o banco. Olha, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que eu já fiz todas aqui que fizeram. Deixa eu ver se passou alguma aqui e eu não vi. Eu acho que não. Se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, faça, por favor. Mas, Kátia, olha. Apareceu uma aqui. Com uma renda familiar entre 20 e 25 mil reais no Brasil, eu consigo fazer um financiamento de 200 mil euros? Por quantos anos? Qual seria o valor das parcelas com taxa variável? Gustavo, entra em contato comigo. Não, Gustavo não, Maurício, né? Entra em contato comigo, vamos conversar e eu te coloco em contato com a Kátia. A gente faz essa pré-aprovação para você e você já fica sabendo o valor do imóvel que você consegue É, comprar, né? isso. Não é isso, Exato. Kátia? É isso mesmo. Aliás, o Maurício, eu acho que você conhece Maurício. Maurício, entre em contato comigo que a gente conversa. Olha, a Érica também. A avaliação, quem paga? Que avaliação que você está a falar, Elza? A avaliação do imóvel? Quando você faz um financiamento? É o cliente. Agora eu não sei que avaliação é essa que ela está a A gente falar. explica. A gente vai esmiuçar essa questão. Se estiver a falar da avaliação da casa, do imóvel, Do imóvel. é o cliente que paga. É. Quem está a pedir o crédito suporta esse custo. Que geralmente é de 200 e alguns euros, né? Sim, 200 e poucos euros. Geralmente é esse valor, o da avaliação. E é o cliente mesmo que suporta esse custo. Faz parte do leque de despesas que nós depois explicamos ao cliente e identificamos ao cliente. Sim. Sim, nossos clientes não são pegos de surpresa, né? Eles sabem desde o início efetivamente o que eles vão gastar, do início ao fim. Isso é importante. Kátia, muito obrigada. Obrigada a nós pela oportunidade. Deu para a gente aqui clarear muitos assuntos, foi muito bacana. Essa live vai ficar salva para quem depois quiser assistir, ou então as pessoas que não conseguiram entrar aqui com a gente para poderem assistir depois. Quero agradecer a todo mundo também que entrou, esteve aqui com a gente. E obrigada, Kátia. Obrigada, bom descanso e boa semana. Ainda estamos nos diazinhos de trabalho. Sim. E muito obrigada pela vossa participação. E foi um gosto. E cá estamos deste lado para vos ajudar. Tá bom. E amanhã de manhã eu já estou te ligando para te perturbar um pouquinho. Tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada meu amor, pela oportunidade. Boa noite. Beijinho, a todos. Obrigada. Tchau.